Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal AMLNet. E hoje eu vou falar para vocês uma mensagem que Deus tocou no meu coração, que é um aviso para as igrejas. Mas antes de tudo, já vai deixando seu like e ative o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de compartilhar esta mensagem para todos vocês, cristãos, evangélicos, qualquer pessoa que gostou desse assunto, ok? Ou quem gostou desse assunto, ou que vai gostar desse assunto, melhor dizendo. Então, esse vídeo foi um vídeo que Deus me tocou a fazer e relutei bastante para fazer esse vídeo, mas quando Deus pede para fazer, é para fazer, porque é um aviso que Ele está dando para as igrejas. E eu tenho percebido há muito tempo, notado algumas coisas que tem dentro das igrejas evangélicas, alguns conceitos errados que há muito tempo perduram até hoje. Então Deus quer corrigir isso. Então, como introdução, eu vou ler para vocês Efésios 5:27 para introduzir a minha mensagem que eu tenho para todos vocês. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. Então, meus amigos, meus amigos e minhas amigas, meus queridos irmãos, então Jesus Cristo está às portas. Então, aqueles que aceitaram Jesus como seu único Salvador, ele quer realmente que a Igreja de Cristo esteja em unidade. Então, essa unidade que a gente vê na igreja, vendo os irmãos louvando, orando juntos dentro de cada igreja, é uma unidade falsa. Por que falsa? Porque essas coisas só acontecem em cada denominação. Então Deus quer que as denominações estejam unidas. Isso mesmo. Vocês vão saber mais detalhes mais para frente do vídeo. Como eu disse antes, é uma unidade falsa. Jesus só vai voltar quando tiver a igreja completamente unida. E essa unidade que eu estou dizendo nesta pregação, nesta mensagem, é que os irmãos e pastores fiquem unidos com as outras denominações. Eu explico. Os irmãos não podem, quer dizer, podem se unir aos outros irmãos que são de outras denominações. Se quiser visitar a igreja deles, e o pastor também, não só visitar, pregar em denominações diferentes. Então, essa unidade
que eu vejo, a minha visão é falsa e é o que Jesus pensa também. Essa falsa unidade, na verdade, é uma divisão disfarçada. Então Jesus não vai voltar enquanto a igreja estiver dividida. É como se a noiva de Cristo tivesse dividida com seus valores, com suas manias. Então o noivo jamais vai pegar, vai querer essa noiva de jeito nenhum. Então é assim que Jesus está vendo a sua igreja atualmente. Por exemplo, um pastor não pode ir na denominação tal. O pastor de denominação A não pode ir na denominação B. Por que não pode? Por causa de doutrinas, porque a outra igreja tem doutrinas mais pesadas, mais radicais, vamos dizer assim. Porque um pastor com uma doutrina, vamos dizer, mais liberal, entre aspas, não pode ir àquela igreja, àquela denominação que tem doutrinas mais pesadas. E isso é sério, pessoal. Essa divisãozinha que está tendo dentro das igrejas evangélicas é terrível. A igreja precisa ter essa unidade. Essa é a verdadeira unidade que Cristo quer. Todos nós não somos irmãos porque há essa divisão toda de denominação A, denominação B, denominação C, porque um pastor de cada denominação não pode ir na outra por causa de certas doutrinas. Então, e cada pastor, que se for pregar em cada uma dessas denominações, basta apenas respeitar a sua doutrina, suas manias, vamos dizer assim. E esse tema essa mensagem que eu estou dando a vocês, eu relutei muito em fazer esse vídeo, mas Deus me incomodou muito para fazer esse vídeo. Isso é porque é sério e a igreja precisa disso, dessa verdadeira unidade. Pastores, fiéis, irmãos, seja quem for, tem que estar unido. O irmão convidou outro irmão para ir para outra igreja, de outra denominação, vai quando puder. Essa unidade precisa ser na igreja. Essa é a verdadeira unidade. E infelizmente eu já tive experiência de irmãos de uma denominação X falar para mim que a minha igreja não é boa, porque só a deles é melhor. E por que é melhor? Porque a denominação dele é dona de uma emissora de TV que comprou vários horários em outras emissoras de televisão. Então, isso para mim, é totalmente ridículo o que fazem esses irmãos. E isso, infelizmente, é incentivado pelos próprios pastores. Não é só dessa denominação não, mas de muitas denominações. Tem muitas igrejas templo, fazem com que os fiéis, os irmãos, idolatrem a sua igreja. E isso também é errado dentro das igrejas.
a idolatria de denominação, de pastor. Então, certas máculas, certas rugas têm que ser quebradas, limpas dentro da sua igreja. Isso serve para qualquer tipo de igreja, pentecostal, neopentecostal, adventista, qualquer uma, luterana. Isso serve para qualquer uma, essa mensagem. Essa unidade tem que ser feita. Como é que Jesus vai voltar se a igreja não estiver realmente unida? E quem está vendo esse vídeo não pode estar entendendo muito por não ser evangélico, mas muitas pessoas que não são de igreja já percebem isso. Já estão percebendo esses pequenos detalhes, essas pequenas sujeiras que devem ser limpas. Então está na hora das igrejas templo, parar com esse divisionismo e realmente agir em unidade verdadeiramente. E outra coisa que eu tenho percebido é a divisão não, é as igrejas vazias. Por que as igrejas andam vazias? Muitas igrejas andam vazias por causa da falta de sabedoria do pastor. O pastor está deixando de ser usado, não quer agir, não quer fazer determinadas coisas, porque vai lembrar, se fizer essas coisas, vai lembrar as coisas que outras denominações fazem. Não, tem que fazer. Se quiser fazer certas atitudes para que a igreja evangélica esteja cheia, tem que tomar estas atitudes. Eu acho que cada igreja evangélica tinha que ter campanhas. A campanha, a denominação tal faz isso. Não, tem que fazer, cada igreja tem que fazer sua campanha. Ainda mais nos tempos de hoje, aproveitar certas situações que está acontecendo no momento, por exemplo, campanha de 7 dias para uma enfermidade, para a saúde. Tragam um pedaço de roupa de alguém que está enfermo. Você acha que não vai lotar a igreja? Se a igreja quer atrair fiéis para os seus templos, tem que fazer certas atitudes. Estão com medo de que, vai lembrar a igreja tal, da dita demissão. Faça. Se Deus está mandando fazer, faça, sem medo. Campanha, traga sua carteira de trabalho que vamos ungir com óleo. A igreja vai lotar. A igreja precisa estar cheia. Se não tomar estas atitudes, pode colocar um cantor gospel famoso, um pastor convidado. Não adianta a igreja ficar usando os seus próprios pastores. Tem que convidar pastores de fora. Isso também enche a igreja. Está na hora da igreja acordar. É por isso que Satanás está aproveitando essas brechas que a própria igreja evangélica criou. Então ele está entrando. Está entrando e está entrando cada vez mais.
Eu vejo alguns pastores, triste vídeos no Instagram, em outros lugares também, que estão usando a música e outras coisas mais. Satanás está cada vez mais entrando na igreja. Se a igreja não tomar essa verdadeira posição, Satanás vai entrar cada vez mais. É claro que tendo a igreja cheia, obviamente, vai ter gente que não vai estar nem para a igreja. Vai mesmo por causa da situação. Se for arranjar emprego, tá bom. Mas vai ter gente que vai ser abençoado por aquela situação, por exemplo, do emprego, que nem vai sair da igreja. Vai ficar ali. Então a igreja tem que fazer essas estratégias. Esse é um verdadeiro tipo de evangelismo. Então, o bairrismo é um instrumento que Satanás está usando nas igrejas, mas isso há muito tempo. Então está na hora, já está chegando a hora da igreja praticar a verdadeira unidade. Está na hora das denominações ficarem mais unidas. De pastores da denominação A pregar na denominação B, na denominação C, e etc, etc. Essa é a verdadeira unidade que Cristo quer. A noiva tem que estar bem unida. O sentimento de união. Jesus quer isso. Porque lá no céu, na Nova Canaã, não vai ter placa de igreja não, pessoal. Não vai ter placa. Então não pensem que lá em cima vai ter a casa da denominação A, a casa do irmão da denominação B. Não vai ter isso. Cada um vai ter a sua casa na Nova Canaã e não vai ter nome de denominação nas casas. Quem vai para a Nova Canaã é aquele que está inserido na palavra e principalmente na unidade, praticando a verdadeira unidade. Até o próprio Satanás usa estratégias para conseguir pessoas. Você pode ver nas cidades, nos postes, papéis colados, escrito "Traga o seu amor" de 7 dias. E usam 7 dias justamente, que é um número bíblico, um número 6, 7 dias que Deus fez o mundo. No 7º dia ele descansou. Então, as estratégias têm que também inseridas em coisas bíblicas, tipo campanhas contra Golias, por exemplo. Frente ao seu Golias, 7 semanas, toda segunda-feira, fazer uma campanha de enfrentar o seu Golias. A igreja precisa fazer isso, esse tipo de estratégia é fundamental para a igreja de qualquer denominação. Então a igreja precisa de 2 tipos de unidades, entre os pastores pregando diferentes denominações, e entre fiéis também. Os fiéis não podem ficar criticando outro fiel de outra denominação e ir na igreja do outro irmão de outra denominação e respeitar as regras de cada denominação, as doutrinas. E eu faço isso quando eu visito uma igreja de outra denominação que tem uma doutrina pesada. Eu vou lá, critico,
no deboche, eu fico na minha, respeito. É isso que os verdadeiros fiéis têm que fazer. A igreja precisa de mais unidade. É isso que a igreja de Cristo tem que ser. Ainda mais agora que Jesus está voltando, a unidade tem que ser perfeita. Enquanto isso, as pessoas do mundo, as pessoas que não são evangélicas, já percebem que alguma coisa do tipo: ah, fulano não vai na igreja da cicrana, a fulana é evangélica, a cicrana também é. Por que fulano não vai na igreja da cicrana? Por causa de doutrina diferente. Essas coisas têm que ser quebradas dentro da igreja evangélica. E essa diferença entre irmãos e pastores está na hora de ser quebrada. Essa diferença maligna em meu ponto de vista. E outra coisa, um exemplo da falta de unidade da igreja. Eu posso dar o exemplo do que aconteceu ano passado, nas eleições de 2022. 7 milhões de evangélicos votaram no Lula. 7 milhões. Por que as igrejas evangélicas não se uniram e votaram no Bolsonaro? Já que a maior parte das igrejas evangélicas estavam tendo essa visão do Bolsonaro. Enfim, mesmo que essa unidade tem que ser feita, até na política. Tem que estudar bem qual é o candidato que está alinhado à palavra de Deus. Eu achava que o Bolsonaro ia ganhar, porque ele carregava uma bandeira bonita, que era a bandeira da família, contra aborto, contra as drogas, contra tudo que há de errado. Mas infelizmente o Lula venceu e a igreja vai ter que sofrer as consequências. Que o Lula enganou os evangélicos. Essa é a verdade. Muitos evangélicos. Dizendo que não ia fazer isso, não ia fazer aquilo. Você está vendo que mais ou menos nos 100 primeiros dias de governo dele, a coisa está indo uma direção diferente do que ele tinha prometido, principalmente aos evangélicos. Começando por essa lei aí, estão querendo fazer a lei das fake news. Você acha que essa lei é para quê? Essa lei das fake news. É para atingir o que e quem? Tem uma coisa por trás disso. Por mais que o deputado que criou essa lei, esse projeto de lei, diga que não vai atingir nós evangélicos, mas quem garante isso? Porque vai ter alguma empresa, um órgão que vai controlar as supostas fake news. E obviamente, se vocês raciocinarem direitinho, se essa lei passar, vamos orar que não passe essa lei. Se você postar um versículo bíblico que fala sobre homossexualismo, provavelmente vai ser censurado. Porque é isso que o governo da esquerda aprova, apoia. Então, a igreja tem que estar mais unida nesses últimos dias. Muito mais do que nunca. As unidades, as denominações têm que estar mais unidas do que nunca. Antes de encerrar, eu vou ler para vocês 1 Coríntios do 10,
1 Coríntios 1, do 10 ao 17, versículos 10 e 17. Então vamos lá. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Que dizer com isto? Que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vão. Nunca. Então, é isso, pessoal. Essa mensagem que eu trouxe para vocês vem da parte de Deus, não é da minha cabeça, foi o que Deus me tocou realmente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês e vamos praticar a unidade no nome de Jesus.